Ok, pessoal, voltamos. Continuando aqui a programação do primeiro Congresso Norte-Nordeste Multidisciplinar sobre o Câncer. A gente tem aqui agora a doutora Elisângela Jorge Marreiros. Ela é psicóloga, trabalha no Hospital Nossa Senhora das Neves e vai proferir aqui uma conferência sobre o papel do psicólogo no apoio ao paciente com câncer. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Fique à vontade. Ok, obrigada. Quero parabenizar a todos por esse evento. É um evento importantíssimo, principalmente nesse contexto onde nós estamos inseridos, né, na atualidade, e é sempre bom falar sobre a atuação da psicologia nas demais ênfases, e em especial na oncologia. E na minha atuação eu vou falar sobre várias questões, né? Eu conversando com o nosso colega, e se eu for falar aqui eu passo o dia inteiro e vou tomar o lugar dos meus colegas também. Mas antes de falar sobre a atuação, sobre o papel da psicologia e do profissional da psicologia, o psicólogo, eu gostaria de falar um pouco sobre a psicologia em si, né? Então, de onde é que surgiu a atuação? Então, nada melhor do que falar também sobre a psicologia da saúde. Então, a psicologia da saúde, ela nasceu com o objetivo de olhar o todo, né? Do estudo, das mais atuações do psicólogo, como na atuação da ciência, da profissão, e da experiência, né? Dos comportamentos, tanto do profissional também como o ser que faz parte desse contexto. Logo depois vem o quê? Vem a psicologia hospitalar, a qual faço parte, e tenho, assim, a cada dia sendo enriquecida de experiências maravilhosas, não é? Dentro da psico-oncologia, que tem sido uma experiência de 4 anos para cá, eu também tenho realmente crescido bastante. Então, a psicologia, a psico-oncologia, na verdade, ela surgiu a partir da necessidade desse acompanhamento psicológico do paciente, do familiar e de todos os profissionais que estão inseridos no contexto, né? Então, o papel do psicólogo na oncologia é de papel fundamental, porque ela vai propor um apoio psicossocial e psicoterapêutico desse paciente, mas também de acompanhamento, não é, dos familiares, de suporte com os profissionais que fazem parte do processo. Então, muitas das vezes, começa já desde lá do atendimento. Muitas das vezes no hospital, por exemplo, o paciente já chega e ele já passou pelo atendimento inicial, ele já recebeu o impacto, não é, do diagnóstico da doença, e aí quando chega para a psicologia, já está todo cheio de questionamentos, cheio de medos, de angústias, não é? Então, é nessa hora que a psicologia, no âmbito hospitalar, ela vai entrar para poder colaborar, para ajustar e procurar no paciente recursos internos, externos, para que ele venha vencer, né, as consequências desse impacto a partir do momento que ele recebeu o diagnóstico. Então, o câncer, ele é uma doença crônica. E como doença crônica, nós sabemos que virão dores, virão incertezas, problemas na autoestima, pânicos, transtornos do humor, transtornos de condutas, não é? Virão problemas físicos, psíquicos, sociais e econômicos. Então, o ser adoecido, ele está mergulhado nesse contexto. E a psicologia, quando entra, vai entrar com o intuito de quê? De minimizar esse sofrimento. Vai entrar no intuito de reorganizar as ideias, não é? Reorganizar os pensamentos, muitos deles automáticos e negativos, porque nós sabemos que ele vai desenvolver muitas vezes transtornos de humor, vem a ansiedade, vem a depressão, mediante a essa resposta, não é? Que ele foi pensando que era apenas um problema sutil, um problema leve, e de repente descobriu que estava com câncer. Então, como é que eu vou me portar a partir de agora? O que vai ser da minha vida a partir de agora? Então, eu tenho
na minha experiência com os pacientes, recente, um me marcou bastante, não é? Ele estava com uma perda de peso gigantesca e foi ao médico, e vários médicos, na verdade, não sabiam, não é, o que de fato tinha, até o ponto em que descobriram, de fato, uma neoplasia já em estado de metástase, e ele, um atleta jovem, e falou para mim, o que é que vai ser da minha vida agora? Eu tenho muito para viver, eu tenho filhos, eu quero conhecer os meus netos. Então, diante disso, olha só, o impacto do diagnóstico do câncer. Ele já pensa, é inevitável pensar logo na morte. Então, vem os pensamentos catastróficos, vem os pensamentos negativos, os pensamentos que, por vezes, paralisam também, as crenças que esse paciente já carrega com ele, não é? Então, entra em parafusos dependendo da pessoa. E a psicologia, nessa hora, entra para poder levá-lo a refletir, entra para levá-lo a fazer questionamentos, saindo da zona emocional e vindo para a zona racional. E revendo algumas coisas. Então, nós da psicologia temos o dever, na verdade, eu digo, né? De acolher inicialmente esse paciente, de fazê-lo se sentir realmente acolhido. Ele tem que entender que ele não está só, não é? Não só porque não só ele está fragilizado, mas os familiares também estão, principalmente com a atmosfera, a nuvem negra das incertezas e da questão de que se eu vou morrer ou não, não é? Então, nós acolhemos esse paciente e, junto com a equipe multiprofissional, nós vamos tentar orientá-lo, não é? Vamos tentar colaborar com ele nesse processo, principalmente a desenvolver de forma equilibrada, de forma assertiva, não é? Cada processo do luto. Como assim, Elisângela, luto? Mas ele não morreu ainda. Mas nós estamos falando de morte também, a morte daquele ser que era saudável para um ser agora adoecido. E aí vem todas as fases, desde a negação até a aceitação. Então, ora ele vai negar, ele vai dizer que não está passando por isso, que houve algum erro, vai começar a fazer resistência para ir aos médicos, para tomar as medicações, vai começar a ficar irritado, vai começar nervoso, vai ficar super nervoso. Logo depois vem a raiva, né? Porque isso está acontecendo comigo. Eu fui uma pessoa como esse rapaz, né? Um atleta. Sou uma atleta, realizo por diversas vezes, tenho uma alimentação adequada. E por que comigo? Então, gera uma raiva, gera uma revolta, não é? E vem essa questão também da barganha. Vai querer barganhar com ele mesmo, com as suas próprias crenças. E nós vamos acompanhando cada fase, mostrando para ele que faz parte do processo e que ele precisa realmente passar por tudo aquilo e sempre olhando numa perspectiva positiva e não mais negativa. É sempre importante dizer, independente da profissão que nós temos, independente do profissional que somos, mas como equipe multi, toda a equipe ela precisa realmente ter conhecimento dessas fases e saber lidar com o paciente que passa por cada fase. Não é? Então, ele vai rejeitar o fisioterapeuta muitas vezes, ele vai rejeitar o fonoaudiólogo muitas vezes, ora ele vai dizer, eu não preciso tomar mais essa medicação, eu não preciso mais fazer essa terapia, eu não preciso mais que o psicólogo venha até aqui, porque eu vou entregar tudo. Vida maravilhosa, enfim, tantos outros discursos que vão aparecer. E nós temos que ser pacientes, mas sempre levando esse paciente a entender que faz parte do processo e que ele não deve desistir. Em paralelo a isso, acompanhar a família. A família também está fragilizada. A família também tendo que lidar com esse paciente adoecido em muitos momentos em que eu, como psicóloga, não estou presente, que o médico não está presente, que o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o nutricionista não está lá. A família está 24 horas com esse paciente que antes era super tranquilo, hoje é agressivo. Ontem ele era super calmo, hoje ele demonstra uma agitação. Ele dormia super bem,
Hoje ele passa a noite acordado. E aí ele não vai passar a noite acordado só. A família vai passar a noite acordada, a família também precisa trabalhar no dia posterior. Então, todo o contexto vai sofrer uma desestrutura junto com esse paciente que está adoecido. Então, a psicologia vai entrar para poder dar suporte, não só a esse paciente, mas a essa família. E nos bastidores, dar suporte aos profissionais que vão estar lidando com esse paciente que está negando a terapêutica, que está negando se passar pelo tratamento. Então, dar as ferramentas adequadas, não é? Dar as orientações específicas, tanto ao fisioterapeuta, como fono, como nutricionista, diante desse contexto todo. Então, o psicólogo, ele vai, na oncologia, ele vai favorecer a adaptação dos limites. Eu costumo dizer, quando eu estou fazendo a anamnese, não é, com o paciente, eu procuro perguntar quais são os seus recursos internos e recursos externos. Ele, o que é isso? Não é? Nem todo mundo sabe, mas quando eu digo de recursos internos, o que é que você tem de forte dentro de você que pode te ajudar no dia a dia? O que pode te ajudar nos conflitos que tu estás a viver com essa doença? Né? Então, é a força, é a perseverança. Tu és uma pessoa corajosa? Tu és uma pessoa determinada? E vamos lembrar das vezes que esses recursos te tiraram de situações em que para você, naquele momento, era ruim. Então, eu começo a ajudar, a colaborar com o paciente no intuito de fazer com que ele venha resgatar esses recursos internos, a esperança, né, a perseverança, a força, a determinação, diante dessa situação toda. E os recursos externos. Então, é a família que é forte, é um amigo, não é? É um cachorro, um animalzinho de estimação que quando vê aquele animal, tudo é para ele. Sei lá, um carro. Cada um de nós temos os nossos recursos internos e recursos externos. Nós também temos muitos recursos espirituais, cada um que tem a sua religião, né, ou não, mas tem um recurso também. Então, a sua fé, a sua crença, a sua participação num grupo de apoio e suporte na igreja. Então, eu tento também auxiliar o paciente a resgatar esses recursos que ao longo da trajetória, não é, de lidar com essa doença, vai auxiliá-lo, vai favorecer ele poder realizar a ressignificação, né? Ele vai se reestruturando internamente, ressignificando, reprocessando e ressignificando, não é? E desenvolvendo o que nós chamamos também de resiliência. Tem muitos que, a partir de um só atendimento, consegue, mas tem outros que serão 1, 2, 3, 4, 5 atendimentos ou todo o processo. Cada um de nós temos os nossos limites. E a psicologia, nesse processo da abordagem com o paciente oncológico, ela vai trabalhar nesse contexto, ela vai trabalhar favorecendo a adaptação desses limites, das mudanças impostas por essa doença e até pelo próprio tratamento. Auxiliando no manejo da dor, muitos sentem muitas dores, auxiliando também na interpretação daquela primeira entrevista com a enfermeira ou até mesmo com o médico, quando eles informam o protocolo que vai ser, né, seguido ao longo dos ciclos de quimioterapia ou radioterapia, e todos eles vão ter consequências também, físicas, muitas delas, não é? E eu vou preparar o psique desse paciente para que ele saiba lidar, e ele também não venha somatizar. Tem pacientes que eles somatizam. Então, naquela entrevista com a enfermeira, naquela entrevista com o médico, onde eles passam todas as orientações acerca, essa medicação vai promover uma diarreia, vai promover uma constipação, vai ter problemas com relação à inapetência. Então, muitos deles talvez nunca sentiram, mas somatizam e começam a se desesperar. Então, mais uma vez, a psicologia entra após, muitas das vezes se faz até o atendimento da enfermagem junto com a psicologia, para que à medida que a enfermagem coloque essas questões, logo após a psicologia já entre com uma intervenção de prevenção, para que ele não venha somatizar e achar e acreditar que a medicação vai destruí-lo ou, em vez de salvá-lo, vai matá-lo de forma mais rápida, né? Então,
Vamos também auxiliar na questão da tomada de decisões, preparando o paciente para a realização, muitas vezes, de procedimentos que são invasivos. Então, muitos desenvolvem medo, desenvolvem pânico, né, transtornos mesmo, a depressão. Então, ainda eu comecei a falar sobre a questão das fases do luto, eu falei da negação, eu falei da raiva, mas tem a barganha e tem a depressão. Então, ele vai muitas vezes barganhar com ele mesmo, vai barganhar com o médico, vai barganhar com os profissionais e ele vai desenvolver a depressão. Então, nesse período da depressão, nós atuamos de forma muito mais próxima, porque vão se isolar, vão ficar mais introspectivos, não vão querer receber visitas, vão ficar com vergonha, porque a autoestima desse paciente também é afetada. E até ele chegar à aceitação, para que ele venha, de fato, desenvolver esse tratamento com uma qualidade de vida, apesar de tudo isso. Então, aí aqui eu coloquei, promover qualidade de vida. Então, como é que se promove uma qualidade de vida num paciente que recebeu o diagnóstico, que está com câncer, não é? Que está passando por vários problemas físicos, em virtude da doença ou do tratamento, psíquicos, muitas vezes social, porque a sua relação interpessoal ou com a família está bem complexa. Econômica também, porque vai afetar a economia. Muitos deles trabalhavam e passam a não trabalhar mais, porque dependendo do tipo de câncer, eles vão ter que realmente se afastar. Então aí já entra outros profissionais, como os colegas, né, assistentes sociais, que têm uma fundamental importância nesse processo também. E aí eu vou tentar colaborar para o desenvolvimento de novas habilidades. Você não vai poder voltar para o seu trabalho, porque você não tem condição. Porém, você pode desenvolver outras formas de se trabalhar. Quais são as tuas habilidades? Pergunto eu. Não é? Quais são o que tu gostas de fazer? O que tu além do que tu fazias antes? Então, eu vou tentar colaborar com esse paciente para que ele venha desenvolver novas habilidades ou que ele venha retomar habilidades antes esquecidas, mas de forma que ele não se sinta um inútil, de forma que ele não se sinta incapacitado de fazer as coisas, incapaz, não é? Então eu vou tentar, junto, não é, com toda a equipe, mostrar para esse paciente que ele pode sim ter uma qualidade de vida, que ele pode sim se reinventar, se reestruturar, apesar de um diagnóstico. Gente, muitas das vezes o que nós temos que trabalhar com os pacientes é a questão dos rótulos. As pessoas, elas se autorrotulam. Nós sabemos que o câncer ele já tem um estigma, né, social. Tem um estigma de fulano está com câncer, coitadinho. Fulano está com câncer, nem se aproxime dele. Parece ser até, ela está exagerando, mas não. Eu já entrei em contato com pessoas que, ao falar sobre o câncer, escondiam seus filhos entre as pernas, dias atuais, não é? Então, com medo de que o câncer pegue no seu filho. Olha só, não é? Tamanha ignorância, como é que isso pode acontecer? Mas isso acontece nos dias de hoje. Então, o paciente oncológico, ele carrega um rótulo, certo? Social, ele carrega um rótulo dependendo da família onde ele está inserido, ou da forma como ele também enxerga o mundo. Então, muitas vezes nós temos que desconstruir esse rótulo, temos que desconstruir esse entendimento que também adoece muito mais, também não, adoece muito mais do que a própria patologia. Certo? Quantos minutos eu ainda tenho? Então, com relação à questão, conversando também com os meus colegas, nós orientamos a equipe, não é? Diante do contexto que nós estamos inseridos. As experiências, vou citar aqui várias experiências. A última experiência, falei desse paciente, atleta, também de uma paciente que era médica, infelizmente ela veio a falecer, mas ao conversar com ela, ela disse o seguinte para mim, ela disse: Elisângela, eu cuidei de tanta gente, eu cuidei da minha família, mas eu esqueci de cuidar de mim. Então, me levou a refletir sobre muitas questões, como eu venho refletindo nos dias
atuais diante dessa pandemia aí, né, do coronavírus, mas até que ponto nós estamos cuidando de nós, não é? E quando eu estou atendendo um paciente oncológico, eu tento fazê-lo também refletir. Qual a relação dele com ele mesmo? Não é? Qual foi o investimento? Aquela médica, ela investiu muito dinheiro na profissão dela. Ela investiu muita coisa na vida dela, na vida das pessoas que estavam ao redor, dos filhos, dos netos, mas ela não investiu na saúde dela. Ela lidava com isso, mas ela esqueceu dela. Então, a reflexão que eu sempre levo para os pacientes é que até que ponto eles estão estruturados na sua vida como um todo. Não é? Qual a porcentagem que ele está dando para o esposo, para os filhos, para ele mesmo, para a saúde física, para a saúde mental dele, para as finanças dele também, não é? Atividade física. Se ele está tirando um dia para estudar, um dia para trabalhar, como é que está sendo a vida dele? Como é que ele vinha levando a vida dele até chegar naquele ponto? Então é importante que não só o paciente oncológico ele tenha essa perspectiva de reflexão sobre a vida e sobre a importância que está dando à vida, como nós temos que fazer também. Então, quem eu estou sendo diante dessa vida? Né? Como eu estou levando a minha vida? Qual a importância que eu estou dando a ela no contexto de saúde? Não é? Então, muitos pacientes, eles só passam a dar valor real à vida após um diagnóstico como de um câncer. E você? Diante de uma diabetes, diante de uma hipertensão, né, diante dessa pandemia gigantesca que está sendo colocada, qual está sendo o papel, né, seu na sua família? Qual está sendo a sua responsabilidade, a sua corresponsabilidade com o próximo e principalmente com você? Como tem sido a tua alimentação? Não é? Como você tem trabalhado demais e tem dormido pouco? Você tem praticado pouca atividade física? Como é que tem sido essa estrutura, na verdade, na tua vida? Então, que possamos refletir, assim como os nossos pacientes oncológicos passam a refletir a partir do diagnóstico. Não é? Então, nós trabalhamos no ambulatório, preparando aqueles que irão iniciar a quimioterapia ou realizar uma radioterapia. Trabalhamos com os pacientes que vão já fazer a quimio, certo? Então, o nosso acompanhamento é antes, durante e após. Lembrando que a psico-oncologia, no contexto hospitalar ou no contexto clínico, certo? Ela vai trabalhar o que está ali, a ponta do iceberg, na verdade. Nós não temos pernas para trabalharmos com o que está ali escondido. Então, eu sempre recomendo, também é de extrema importância, eu não poderia sair daqui hoje sem colocar essas questões, que o psicólogo clínico, certo? Ele precisa acompanhar esse paciente e até mesmo as famílias desse paciente fora do ambiente ambulatorial, fora do ambiente hospitalar. Esse paciente ele vai precisar de um acompanhamento, porque ele vai precisar lidar com a sua imagem, com a sua nova imagem. Porque muitas das vezes, mesmo após o tratamento, vai ficar sempre aquele alerta, sempre aquela luzinha do próximo exame que eu vou fazer, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano eu vou fazer um exame e será que vai dar alguma coisa de novo? E muitos só se despertam na hora de fazer o exame. Outros passam todo o ano com esse medo, com esse pânico, com essa ansiedade, né, do medo do câncer retornar, de ter uma recidiva. Então, é importante que haja um acompanhamento contínuo desse paciente com o psicólogo clínico. O psicólogo clínico é de fundamental importância. Mas e agora, Elisângela? Nós não podemos ir com todas essas questões, não podemos ir à clínica, as clínicas estão fechadas. Existe hoje uma ferramenta maravilhosa como essa que nós estamos utilizando hoje nesse congresso, que é o atendimento online, o atendimento à distância. É possível sim, funciona sim, certo? E nesse momento eu venho trazer também essa ferramenta que é de fundamental importância para os profissionais da psicologia, certo? Que dão suporte a esses pacientes,
certo, oncológico. Falei sobre a questão da pandemia, né? E aí, Elisângela, eu tenho família e como é que eu vou sair? Eles são imunossuprimidos, eles estão com a imunidade lá embaixo e como é que vai ser? Eu estou apavorada. São as ligações que eu recebo, né, de familiares. E eu costumo dizer o seguinte, você está tomando todas as medidas, não é? Você está se protegendo, porque se você estiver se protegendo, você vai proteger também o seu familiar. Então, a questão do pânico, nós temos que começar a nos alertar sobre o que gera esse pânico. Tu podes colocar aquela imagem, por favor? Sim. Eu vou pedir para o colega colocar uma imagem. Essa imagem Aqui não apareceu para mim. Vai lá, tá na tela preta. Aperta no ligar aí. Bem, essa imagem aí, ela mostra, apresenta quem eu tenho sido, né, diante essa... Tem senha? Vai lá. 1, 2, 3, 4, ativa. 1, 2, 3, 4, ativa. A palavra ativa? É. Pronto. Quem eu quero ser durante a Covid-19? Isso funciona para o paciente oncológico? Funciona, mas funciona também para você, certo? Que não é oncológico, mas que como eu e os meus colegas estamos nessa nuvem, nessa onda aí, dessa pandemia, né? Então, tem aí 3 zonas. Tem a zona do medo, a zona da aprendizagem e a zona do crescimento. E eu gostaria que você refletisse em que zona você se encontra, certo? Você está na zona de medo, onde de repente você se desespera e você absorve e compra o pânico, assume o pânico, se desespera. Você fica irritado facilmente porque você está em casa com uma frequência maior, você não está saindo, você não está podendo ir ao supermercado, você não está podendo ir ao trabalho, você não está podendo ir à praça, ao cinema, a um evento. Você está cansado de estar entre 4 paredes, da sala para o quarto, do quarto para o banheiro, do banheiro para a cozinha. Então, você está extremamente irritado. Ou você é daquele que armazena papel higiênico, armazena comida, armazena medicamentos, que não precisa muitas vezes. Quem você está sendo nesse período de pandemia? Você está comprando, não é? O que estão passando para você sem você ter a certeza do que de fato é real ou não? Você está na zona da aprendizagem, que é a segunda zona, onde você começa a soltar, a liberar o controle. Ou você deixa de consumir o que não mais te faz bem, porque lá na zona de medo você estava consumindo aquilo que estava prejudicando a tua mente, né? Que estava prejudicando e te deixando entrar em pânico. Ou seja, consumindo a mídia, né? Consumindo aquilo que a mídia estava te apresentando, não é? Você não está mais lendo aquelas notícias, você não está mais absorvendo as mensagens do vizinho ou as mensagens gigantescas de WhatsApp. Então, gente, eu tive que desativar muitos grupos porque o meu celular ele entrou em pane. De tanta informação, informações que ao invés de colaborar, estava causando medo, estava causando pânico. E mensagens, muitas delas que não eram verdadeiras. Então, outra coisa, não repasse mensagens que você não tem a certeza de que é verdadeira ou não. Porque essa mensagem que você repassar pode chegar para um paciente que está em situação como de uma neoplasia e com a imunidade lá embaixo, porque fez recentemente uma quimioterapia. E aí? Olha a responsabilidade que nós temos nesse contexto. Então, o que você tem feito, né? Então, na zona de aprendizagem, eu deixo de consumir essas informações. Eu deixo de consumir aquilo que não me faz bem, não é? Desde as notícias até os alimentos, viu, gente? Não é porque eu estou em casa, que eu fiz uma feira e estoquei, que eu tenho que consumir tudo que eu consumiria em um mês, eu consumo em 15 dias ou até mesmo uma semana. Então, ao término do isolamento, da quarentena, aliás,
você vai estar imenso, né? Então, eu reconheço que todos estamos tratando de dar o melhor de nós mesmos diante de uma situação complicada. Então, isso é uma aprendizagem. Quando eu paro e reflito sobre isso e começo a perceber que eu estou dando o meu melhor para que a coisa termine bem, eu estou nessa fase da aprendizagem. E aí eu passo a migrar para a nova fase, que é a zona de crescimento. Onde nessa zona de crescimento eu vou encontrar um propósito. Então, eu descobri que no final dessa quarentena eu vou sair com um livro, porque as reflexões que eu tenho feito sobre a vida, não é? As reflexões que eu tenho feito sobre os atendimentos, me dá oportunidade para escrever um livro. Outra questão, tem pessoas que antes tinham habilidades de tricotar e descobriram nessa quarentena que pode ganhar dinheiro de outra forma. Enfim, gente, se nós formos colocar aqui pessoas idosas que estão fazendo máscaras para os vizinhos, não é? Pessoas que estão colaborando, dando o seu melhor, desenvolvendo as suas habilidades para desenvolver e fazer com que tudo termine bem, não é? Eu penso também no outro e como posso ajudá-lo, que é o que nós também temos visto, muitos exemplos na mídia também positivos de pessoas que têm restaurantes e que a comida que não está sendo vendida, eles estão fazendo quentinhas e dando para as pessoas que moram na rua, que estão desassistidas e que estão muito mais vulneráveis que nós, não é? Eu também agradeço, me conecto comigo e me conecto com aquilo que eu acredito que é maior do que eu, certo? E eu passo a viver o presente. Então, essa questão sobre os surtos, né, que está tendo, não do Covid-19, mas da ansiedade. Eu tenho visto profissionais na área da saúde exaustos, mas eu também tenho visto profissionais da saúde não exaustos fisicamente, mas exaustos psicologicamente. Profissionais da saúde que estão surtando, profissionais da saúde que estão tendo, estão descompensando a ansiedade. E aí eu digo muitas vezes que não é só apenas pelo Covid-19. Existia algo lá atrás e que a Covid-19, todo esse contexto onde nós estamos inseridos e vivendo na atualidade, foi apenas a gota d'água que estava faltando para que essa pessoa viesse a descompensar. Pergunto também a você, profissional de saúde, como você tem estado? Você tem vivido para trabalhar? Certo? O trabalho está acima de tudo e você não está tendo tempo de parar e de olhar para você? Chegou o tempo também de você refletir. Então, eu tenho atendido muito mais profissionais da área de saúde do que os pacientes no hospital e os familiares dos mesmos. Eu tenho atendido profissionais de saúde adoecidos emocionalmente. Então, esses profissionais estão tendo crises de ansiedade. Então, já tinham um TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, e que potencializou, mas nunca procurou o apoio de um profissional da psicologia. Então, não é puxando a sardinha para o meu lado e também puxando a sardinha para o meu lado, do lado dos meus colegas e da minha profissão, e eu venho dizer, nós estamos de mãos atadas, não tão de mãos atadas porque existe a internet, existe o atendimento online, onde nós podemos dar suporte a esses profissionais e essas pessoas. Mas e se nós não tivéssemos? Como estaria você? Como estariam essas pessoas? Então, vamos cuidar do nosso físico, mas também vamos cuidar da nossa mente. A nossa mente é de fundamental importância para que nós possamos, ao final desse período, sairmos melhor, sairmos bem. Então, vamos rir mais, vamos aproveitar o estar com os nossos familiares, vamos aproveitar os memes na internet, não é? Pessoas utilizando a sua criatividade aí para desenvolver e animar os demais. Então vamos aproveitar o nosso pai, vamos aproveitar o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, o estar junto, porque tínhamos esquecido de estar juntos. Então que esses dias sejam dias em que venhamos realmente reaprender a viver próximos.
Ok, parabéns à doutora pela brilhante explanação. Obrigada. Muito enriquecedora e, como era de se esperar, muitas perguntas aqui para ela, tá? E aí, como a gente não tem, eu espero que vocês entendam, a gente não tem muito tempo para responder tudo, então a gente vai perguntar algumas. O que não for respondido aqui, a gente repassa para ela e depois vai para o WhatsApp a resposta, tá bem? Então, alguém pergunta aqui, doutora. Ela começa assim: entendo e acredito na importância da psicologia no tratamento oncológico. Gostaria de aproveitar que é uma pessoa que lida com as emoções e sentimentos e perguntar: a senhora acredita que esses fatores emocionais são causadores de doença, inclusive o câncer? Sim, acredito. Acredito, porque lembra da médica que eu falei? A médica, ela chegou a dizer para mim: eu sei que essa neoplasia é virtude todo emocional que não foi cuidado e tratado. E eu somatizei, eu psicossomatizei. E ele é fruto desse não cuidado que eu tive comigo, porque eu sou uma pessoa que eu tive muitos problemas emocionais, e aí citou, não é, com a família, com o esposo, enfim. E ela foi muito né? E esse reconhecimento de que a neoplasia foi em virtude da não elaboração das suas questões emocionais. Mais uma pergunta, doutora Elisângela. Qual o maior dilema psicológico que o paciente oncológico enfrenta e como minimizá-lo? A questão da vida e da morte, né? Será que eu vou morrer amanhã? E como minimizar isso? Fazendo o que eu compartilhei no início. Lógico, acolhê-lo e levá-lo a fazer uma reflexão maior do que isso. Ele é maior do que isso. E se ele vier morrer amanhã? Todos nós iremos morrer. Sempre digo isso para eles. Todos nós iremos morrer. Agora, cabe a você antecipar sua morte ou não, se você continuar da forma que você está enxergando a vida, como você está enxergando, né? E a morte tão próxima. E eu levo ele a resgatar essas questões internas, né, os recursos internos e externos, e fazendo enxergar a vida de uma outra forma. Esse é o maior dilema, mas nós tentamos ao máximo tentar fazê-lo a enxergar por uma outra perspectiva, com outro ponto de vista. Porque, querendo ou não, ele está catastrofizando. Quando ele pensa na morte, ele está catastrofizando. Todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida, principalmente diante de uma doença crônica e diante do estigma que existe de um câncer. Então, eu tento levá-lo a se auto-questionar e encontrar formas, não é, diante da sua família, dos seus recursos, para poder ultrapassar isso e viver em qualidade de vida, apesar do câncer. E a última, para a gente não se estender muito, essa aqui eu acredito que seja mais devido à atual situação que nós nos encontramos, né? Uhum. Qual o principal indício de que estamos tendo algum distúrbio psicológico? Há algum sinal comum? Bem, depende. Quando falo de distúrbio psicológico, aí nós poderíamos evidenciar muitos, né? Então vamos trazer, já que ela não foi tão específica, mas vamos supor a ansiedade. Então você fica ofegante, você passa a ficar com as mãos frias, sudorese, muitas vezes dores de cabeça, insônia, pensamentos repetitivos, certo? Você começa, quem tem problemas com relação a algumas neuroses de limpeza, então passa a potencializar e não deixar as pessoas entrarem, não deixar as pessoas tocarem, e aí acredita que não aperta mais a mão de ninguém, enfim. Então começa a potencializar essas neuroses, não é, com a ansiedade. A ansiedade ela já começa a se apresentar assim, dessa forma. Ok, doutora, muito obrigado mesmo. Foi um prazer. Fica muito feliz, muito esclarecedor os seus pontos, e a gente lhe parabeniza pela sua conferência. Okay, muito obrigado obrigada mesmo. também. Obrigada a todos e boa conferência.